Verdade está de volta e vamos agora para o nosso tema da semana. E o nosso tema é conceitos de saúde espiritual. Como a gente precisa de saúde, né, gente? Mas você sabia que existe um dado estatístico muito forte que, por exemplo, do câncer. Uma das coisas que mais causa o câncer são as doenças, falta de perdão, amargura na alma, coisas que você fica guardando ali rancorosamente dentro de você. Isso podem gerar, e é uma estatística muito forte, de muitas pessoas, grande parte delas, 75% dos casos são causados por mágoas guardadas e aquilo vai degenerando o seu corpo, o seu interior. Então, meu querido, nós temos que entregar todas as coisas e ter saúde, meus queridos, dentro da gente, saúde espiritual, saúde emocional, para viver o melhor. Olha só, o nosso texto então está lá na carta de Paulo a Filipenses, a igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 5 até o 8. A minha Bíblia já está aberta, é claro, e a gente vai então ler esses versículos para que a gente possa ministrar. E a palavra de Deus nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu vou avançar um pouquinho mais. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é humildade, um tesouro interior. Gente, como a gente tem visto nesses últimos dias, a falta de humildade das pessoas. A sociedade, ela caminha num capitalismo desenfreado em todas as suas esferas, seja ela espiritual, seja ela comercial. E a gente vê que as pessoas, a humildade é algo que está, muito distante. E a falta de humildade, até tem um outro versículo que diz assim, que a humildade precede a honra. Porque o que vale a pena, muitas vezes numa situação de discussão, nós ficamos defendendo a nossa própria opinião, não porque eu estou certo, não porque eu estou certo. Querido, o que importa não é quem está certo, mas o que está certo. E nesse ponto, muitas vezes, nós temos que renunciar até a nossa própria vontade. Por quê? Porque a humildade pede que isso se relacione dessa forma. A humildade é um tesouro maravilhoso dentro do nosso coração. Olha só, a humildade, antes de tudo, é uma qualidade pessoal de dependência a Deus. Quantas situações nós passamos em que nós temos que esperar, em que nós somos, por exemplo, humilhados por outras pessoas, abandonados por pessoas de referência na nossa vida, por autoridades, pessoas que estavam ali trabalhando sobre a nossa vida e que nos feriram, que nos humilharam. E, humanamente falando, o que a gente quer? Dar o troco, olho por olho, dente por dente. Mas a palavra de Deus nos ensina a retroceder, a guardar, entregar na mão de Deus. Claro também, meu querido, você não vai pedir, Jesus, mata figura, mata fulano, mata ciclano. Isso não é humildade, isso é vingança. E Deus não age dessa maneira. O Espírito Santo, ele é suave. Você já viu quando você chega ali em Curitiba, principalmente, é um lugar que tem muito, né? Na Praça Central de Curitiba, tem muito aquelas pombinhas. E quando você chega perto delas, elas saem tudo correndo. Aí você joga um pouquinho de milho, elas vêm tudo de novo, mas chegou perto, elas... E o Espírito Santo, ele é como uma pomba. Ele é muito sensível. Se você chegar espantando, chegar fazendo aquele estardalhaço, ele vai sair. E ele vai esperar que você se humilhe de novo para que você possa recebê-lo dentro de você. E você então ouvir a voz de Deus, meu querido. É muito importante isso para cada um de nós.
Sempre em primeira instância, nós renunciaremos ao quê? A nossa própria vontade. Isso é humildade. Pois a humildade traz para nós, eu gosto de ler muito, gente, porque isso aqui eu já escrevi há muito tempo e a gente acaba sendo muito ministrado por aquilo que a gente escreve, uma dica bem especial para você. Nos traz um sentimento de reconhecimento à autoridade de Deus e aos planos divinos, que indiscutivelmente, queridos, são muito maiores do que aqueles que nós possamos traçar. Não que a gente tenha que viver a ermo, o que vai ser daqui e ali. Não, você pode traçar planos. Mas, se o Espírito Santo te direcionar para outros planos, te direcionar para agir de uma maneira diferente, plantando a humildade no seu coração, você deve absorver isso para você. Porque isso vai trazer transformação para a sua vida e a sua família. Muitas vezes, a humildade ela é confundida com inferioridade. Mas isso, olha só, essa virtude de um legado é um legado de um caráter transformado e de um entendimento aclarado pelo Espírito Santo de Deus e não de abandono material. Ou seja, miséria não é humildade. Você ser pobre de marré, isso não é humildade, meu querido. Porque existem pessoas que têm muito dinheiro e são humildes. Existem pessoas que mal têm onde morar e que não são humildes. Porque humildade tem a ver com caráter, não tem a ver com aquilo que está aqui fora. Eu já passei períodos da minha vida em que, olha, passei muita dificuldade, eu descobri muita soberba na minha vida naqueles momentos. Por quê? Porque a gente acha que Deus que colocou a gente naquela situação. Não, meu querido, a minha vida é fruto das minhas escolhas. Deus, Ele está aqui. Se eu decido sair da onde Deus está, Deus continua aqui. Se eu sair, eu tenho que agir por conta própria. Mas se eu estiver na proteção de Deus, Ele vai me ensinar através das circunstâncias. Então, quando nós entendemos a cruz e o amor sacrificial de Cristo pela humanidade, nós entendemos o sentido de entrega e isso está atrelado à humildade, à renúncia de si mesmo. Querido, Jesus não veio para a terra só para morrer numa cruz, Jesus veio para se tornar exemplo para cada um de nós. Hoje eu não preciso ir lá para a cruz, ser cravado, por quê? Porque Jesus fez isso por mim, mas espiritualmente falando, no meu caráter, nas minhas emoções, nas minhas decisões, eu tenho que crucificar o meu eu todo dia, para que eu possa ter a humildade. É necessário nós temos um espírito manso e humilde para que nós possamos ouvir a Deus e para que o reino de Deus se consolide em cada um de nós. Se você quiser anotar aí, no livro de Mateus, no capítulo 18, nós vemos os discípulos discutindo acerca de uma posição ao lado de Jesus. Pai, quando você for assentar-se ao céu, for assunto aos céus, dá-nos lugar à sua direita e à sua esquerda. E aí Jesus veio, com uma chicotada ali que foi muito bonito. Não cabe a mim decidir, mas ao meu Pai decidir aquilo que vai acontecer. Porque eu faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Eu cumpro a vontade do meu Pai. Olha a humildade de Jesus. E os discípulos ali, muito alvoroçados, querendo discutir. Eu vou sentar aqui, eu vou sentar ali. Você está vendo? Andavam com Jesus todo dia. Mas havia raiz de soberba. Não tinham aprendido ainda a respeito da humildade. Então a humildade ela se manifesta de uma forma muito simples, muito suave. Mas ela é muito profunda. Ela é plantada pelo Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E sabe o que você precisa? Do coração de uma criança. Porque aquele que não tiver o coração como o coração de uma criança, não herdará o reino de Deus. E isso não quer dizer só a partir do momento que você partir com Jesus e for morar no céu ou no dia do arrebatamento. Isso começa agora. O reino de Deus é plantado em vós nesse momento, porque a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho, você tem que ter o caráter de Cristo. Se nós ainda não temos, temos que buscar e nos derramar diante da presença de Deus. Então prossigamos em simplicidade, em amor, tal qual uma criança. Porque a criança, ela entende de amor incondicional, ela entende de entrega. Eu lembro, o meu pai, era muito difícil meu pai puxar a cinta para bater na gente. Para corrigir a gente. Era muito difícil. A mãe não. A mãe, qualquer coisa, ela tá puxando a nossa orelha, tava dando uns tapinhas no bumbum e corrigindo a gente. Mas o pai não. E quando o pai corrigia, o negócio era pesado. Mas eu tinha tanto amor pelo meu pai que 5 minutos depois eu estava no braço do meu pai chorando porque ele tinha me corrigido, mas abraçando ele, encontrando consolo nos braços dele. E é isso que a humildade faz. Nos reconhecermos cada dia
buscarmos o caráter de Cristo. E eu quero orar com você, orar como uma criança nesse momento. Clamar diante do Senhor para que nós possamos ter esse coração que se move segundo os céus. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós clamamos nessa hora, neste lugar, para que o Senhor nos dê o coração como o coração de uma criança. Nós estamos estudando a sua palavra a respeito de ter saúde espiritual. Deus, é tão necessário. Nós conhecemos o teu coração e sermos saudáveis no nosso espírito, sermos saudáveis no nosso caráter. Então planta o coração como o coração de uma criança em cada um que está junto nessa oração, ou que vai estar ao longo do tempo que esse vídeo estiver disponível nas redes sociais, onde quer que esteja. Manifesta, Senhor, Espírito Santo, que a tua simplicidade, que a tua humildade seja cravada dentro do nosso peito para vivermos o reino de Deus a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Gente amada, é bom demais a gente reconhecer o caráter de Deus no nosso coração, a gente entender que Deus é Pai, e Pai de vez em quando vai ter que corrigir, Pai de vez em quando vai ter que dar aquele puxãozinho de orelha, de olheira não dá, né? De orelha, mas vai realmente valer a pena. A humildade é um tesouro maravilhoso que vai te fazer crescer, que vai te fazer avançar, que vai tornar você aquela pessoa que todos querem estar perto. E vou tornar você um modelo. A nossa sociedade está carente de modelos. Nós precisamos de modelos, de homens e mulheres que se levantem como modelos para esse tempo, para essa era, antes do grande dia do retorno do Senhor. Gente, nós vamos terminando o nosso devocional Intimidade Assim. Quero deixar um abraço especial para as minhas amigas, minhas patrocinadoras, Picucha Modas, as roupas mais lindas, moderação, realmente você encontra na Picucha Modas, o endereço está na sua tela, e também Divina Calçados, calçados para o papai, para a mamãe, para os filhos, acessórios e também agora com a parte de livraria cristã, você pode encontrar ali na Divina Calçados, o endereço também está na sua tela. Quero deixar um abraço especial também para o Júlio, ali da Belas Artes Molduras, que tem, né, abençoado aqui o nosso cenário. Júlio, você é um amado de Deus, que Deus abençoe cada vez mais a sua empresa e também a sua família. Assim a gente termina, gente, mas segunda-feira, se Deus quiser, a gente estará junto novamente para adorar, interceder, clamar e dar um cheiro gostoso no nosso Senhor já nos primeiros momentos da manhã. Que o Espírito Santo guarde seu coração. Família, projeto de Deus, não esqueça, ó. Beijo enorme, até segunda. Tchau.